Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje falaremos sobre como aprender qualquer coisa. No conteúdo de hoje, você poderá perceber que nós traremos reflexão. Ofereceremos para você a reflexão de entender a crença para que seja transmutada. Se nós trouxéssemos técnicas, veja que as técnicas, nós fazemos, mas nós não acreditamos totalmente naquilo que fazemos. Então a eficiência desse processo acaba sendo questionável. Por isso que nós vamos refletir sobre a questão, tá? A dificuldade de se abrir. Existem alguns aspectos que dificultam o entendimento humano, sendo eles, algum deles, né? Acreditar que detém toda a verdade. Esse, poderíamos dizer que é a base que sustenta tudo o que vem depois. O indivíduo que acredita ter a verdade, ele não se abre para o que está à volta dele, porque ele acredita que chegou à capacidade máxima. Veja que isso entra em aspectos onde há uma rejeição de aprender com o entorno. Veja que o simples fato do indivíduo estar aqui vivendo uma experiência já demonstra infinitas razões. Mas acontece de uma pessoa limitar a própria vida e passar a acreditar que ela já sabe de tudo. É como diz aquela questão, o homem quando se prende em seu mundinho, ele sabe tudo sobre o seu mundinho, mas ele está separado do todo. Uma vez que ele vislumbra do todo, que ele reconhece que existem recursos que vão além da sua compreensão, resta a ele saber que tudo que ele sabe é que ele nada sabe. Um outro aspecto são crenças limitadas, crenças limitantes em relação a quem pensa diferente. Certamente, quando você esteve na faculdade, na escola, teve algum coleguinha, ou você era o coleguinha que era chamado de CDF, né? Aquele que sempre estava na frente, que sempre fazia as coisas. Os outros coleguinhas ficavam bravos, porque aquele indivíduo, aquele CDF, provava que era possível fazer aquilo. E prova que todos os outros não fizeram por preguiça. Então ele é taxado como uma pessoa chata, uma pessoa que incomoda. Então veja que na nossa sociedade, as pessoas que pensam diferentes, que têm um pensamento que foge um pouco do padrão, são mal interpretadas. E aí nós podemos ver que existe o defeito do julgamento, da apatia, porque é mais fácil apontar o dedo para a pessoa do que tentar entender a situação dela. Aí vocês podem pensar, mas por que você está falando isso? Porque nós nos fechamos para o que a outra pessoa está dizendo. E isso ocorre por causa de um preconceito, né? Então, sei lá o que você está falando, eu sei que já não gostei do que você está dizendo. Então isso, a longo prazo, vai ensinando a nossa mente de que ela não deve se abrir ao que está fora dela, né? Outra questão que dificulta a abertura é o excesso de distração. Isso não é segredo, acredito que vocês já tenham entendido, mas redes sociais, celular, internet, notebook, celular, tablet e tal, tudo isso sobrecarrega a nossa mente. Como nós sabemos, por exemplo, o sono, ele é um estado onde o nosso cérebro começa a processar tudo aquilo que nós armazenamos durante o dia, que nós aprendemos durante o dia. Então entra no processo de triagem, onde isso vai, para que isso serve, isso aqui não serve para nada, vamos descartar. Agora, se o indivíduo se entope de informação, não dá tempo do cérebro digerir tudo. Veja que o nosso cérebro ele tem um estômago dentro dele, né, entre aspas, porque ele vai ter que lidar com o que está recebendo. O que não for proveitoso, ele vai ter que descartar. Agora imagina, se você começar a comer um monte e você não para mais. Vai causar um problema no corpo, porque é muita coisa para o corpo lidar. Pode dar um refluxo, pode passar mal e parar no hospital. Isso não acontece mentalmente falando a curto prazo, mas a longo prazo isso acontece. Um distúrbio mental, uma dificuldade de raciocínio, algum problema que ocasione essa dificuldade de raciocinar e de pensar. E nós vemos que no nosso contexto hoje, a grande maioria não está pensando por si própria. E nós estamos falando isso com todo o amor do mundo. Esperamos que vocês recebam com bondade. É verdade, se você para conversar com uma pessoa, ela tem uma crença, aí você pergunta pra ela, tá, por que você acredita nisso? Ah, eu não sei. Onde você vai com isso? Eu não sei. O que isso te faz sentir? Eu também não sei, eu nunca parei pra pensar nisso. Né? É complicado essas coisas. Bom, a dificuldade de se abrir está se tornando cada vez mais comum. E isso também ocasiona um pouco da preguiça mental que a gente estava falando com vocês.
onde a maioria abre mão de sua própria individualidade para ser aceito em um meio social. Nós vemos isso acontecer também, né? Tem a onda das redes sociais, de tendências, modinhas, nada contra, né, galera? Só para frisar que tudo que é excesso prejudica. Essa é a questão. Tem nada demais se entrar numa rede social da vida, mas ela te aprisiona? Se sim, aí, pelo amor de Deus. Mas a questão é, tem as modinhas, beleza. Tem pessoas que abrem mão da própria individualidade para seguir uma tendência, uma moda. Elas se esquecem. Elas não percebem o preço que elas estão pagando por isso. O que isso se dá na prática? Os jovens fazem muito isso. Tem lá como eu posso explicar? Uma tendência, uma modinha, alguma coisa que está no momento, um artista preferido, uma roupa preferida, um jeito de falar preferido, tem todo um vocabulário. Para a pessoa ser aceita, ela tem que se encaixar naquele conceito. Se a pessoa não se encaixa, ela é vista como uma pessoa ultrapassada, antiquada, uma pessoa chata. Elas não querem conversar com aquela pessoa. Então, há uma obrigatoriedade de se enquadrar em alguma coisa. E nós comentamos com vocês que isso é muito complicado. Porque, por exemplo, a sociedade tem uma expectativa sobre nós. Imagina isso como uma forma de bolo, né? E para o indivíduo ser aceito, ela precisa se comprimir para caber dentro dessa forma. Isso dói, isso incomoda. Chega num ponto que a pessoa já se esquece, ela já não sabe quem ela está massificada. Então veja que essas coisas são muito sutis, não dá para prestar atenção a todo momento. Quando nós nos damos conta, já estamos com depressão, já estamos com algum problema. Isso que é complicado. Há cada vez menos pensadores e cada vez mais copiadores, que dificilmente refletem sobre alguma ideia antes de absorvê-la, o que causa sobrecarga mental e dificuldade de foco. Falamos isso agora há pouco também, não é? Nossa mente ela tem um processo para poder lidar com as informações que nós aprendemos durante o dia, mas nós estamos nos entupindo cada vez mais de informação e isso está gerando um desgaste mental muito grande. Bom, passando para o próximo slide, temos sintomas de crenças limitantes. Como vocês bem sabem, as palavras que nós utilizamos, elas têm significado. Pode ser que a gente não se atente à ordem, ao significado real da palavra, na etimologia de buscar o significado, mas o indivíduo, ele utiliza palavras que são expressadas por uma crença, que por sua vez contém emoções e sentimentos e circunstâncias, possui um aglomerado de informações da vida daquele indivíduo. Então, quanto mais consciência você tem da comunicação, da expressão, veja que além do verbo, da palavra, mas também dos gestos, você consegue identificar as crenças que esse indivíduo tem dentro dele. Então, existem algumas frases que demonstram a existência de crenças limitantes presentes no campo mental. Então, o que isso quer dizer? Que existem algumas frases que os indivíduos falam que ali nós podemos observar que existe uma limitação. Existe um preconceito, uma crença de que ele não se abre. Dentre elas, fulano tem nada a me ensinar. Veja, vamos procurar pensar, refletir aqui agora. A natureza, o todo, é muito sábio. Então, por mais que nós não entendamos o motivo das coisas acontecerem, elas acontecem por uma razão. Então, quando nós pensamos que fulano não tem nada a me acrescentar, eu determino que ali a natureza cometeu um erro. Por que ele me trouxe perto dessa pessoa se essa pessoa não tem nada a me acrescentar? Então, nós podemos ver que, na verdade, o indivíduo que diz isso, ele quer que seja de uma forma, mas a natureza vê que ele precisa que seja de uma outra maneira, porque ele está buscando alguma coisa. A natureza identificou nele um problema que impede ele de alcançar o que ele quer. Então, aquele indivíduo é a chave para que ele transmute aquele problema. Ao invés do indivíduo procurar entender a situação, ele prefere barrar a situação. Outra frase, esse lugar já me cansou. Nós estamos falando isso para vocês, veja que eu acredito que nós estamos pegando um pouquinho pesado nesse vídeo, mas é proposital e eu garanto que a gente quer chegar a algum lugar. Mas nessa questão de esse lugar já me cansou, nós ouvimos muito na questão da psicanálise, da terapia, que as pessoas falam, eu não aguento mais estar nesse emprego, eu não aguento mais estar nessa família. Isso cai na questão da pessoa que nós falamos antes. A natureza, ela sabe muito mais do que nós sobre nós mesmos. Então, às vezes, você tem um objetivo, você quer chegar aqui.
A natureza faz um rastreamento, entre aspas, na sua vibração e ela interpreta que falta recurso para que você abrace o que você está buscando. O que ela faz? Ela te manda desafios, não para te derrubar, mas para te fazer crescer. Então, quando nós paramos e rejeitamos as experiências da vida, nós rejeitamos as bênçãos que serão providas no futuro. Então, em outras palavras, autossabotagem. Não estou dizendo para vocês, pessoal, que nós temos que aceitar violência física ou verbal. Não é isso. Eu estou dizendo que nós temos que procurar aprender com toda circunstância. O que isso tem para me ensinar? O que isso tem de bom para mim? O que isso está despertando em mim como pessoa, como ser humano? Essa é a grande questão. Bem, outra frase, quero nem saber o que você tem para me dizer. Né? Já não quero saber porque é você que está dizendo. Uma raiva, é um preconceito. Isso daí também é uma crença limitante. Porque priva o outro de expressar as ideias dele. Falando por experiência própria, tem momentos que as pessoas realmente estressam a gente. Não vou falar para vocês que não, porque acontece. Só que nós podemos manobrar a forma que nós lidamos com as situações. Tem pessoas que às vezes eu fico, poxa vida, vou ter que ver essa pessoa. Mas ouve, às vezes ela vai dizer alguma coisa que vai fazer sentido. Eu não sei nem o que ela vai dizer, como que eu vou barrar uma coisa que eu não entendo? Então estou me limitando novamente, né? Outra frase muito utilizada que é moda, né? A culpa é sua. Nossa, essa daqui eu acho que é campeã, né? Na verdade, campeã é de baixo. Mas, bom, nós sabemos que a culpa é uma palavra muito mal empregada. A culpa, ela é quando, nós já explicamos para vocês, mas vamos explicar novamente. Você tem lá sua família, né? Todos da família são responsáveis pelas coisas que acontecem. Tem lá uma festa de família, vamos fazer um Natal ali em casa, beleza. Todos são responsáveis pelos seus comportamentos. Se acontecer uma briga, todos são responsáveis. Porque teve aquele que brigou? Teve, mas ele manda sinais. As pessoas, nós mandamos sinais emocionais. Mas eu não sabia que tinha. Mas tem. A pessoa não se ateu a isso, ela não observou com clareza. Porque ela não quis se envolver. Porque ela achava que isso não era problema dela, que entra na última frase que é campeã. Então o que nós podemos ver? Todos somos responsáveis. Ninguém é culpado de nada. Pelo fato do indivíduo cometer um deslize na sociedade ou fazer alguma coisa que seja. Ele não é culpado, ele é responsável. Se ele fez aquilo na sociedade é porque deram recursos para que ele fizesse. Então como que nós vamos culpar? A não ser que ele criasse uma arma. Mas ele criou uma arma baseada em quê? Em um conhecimento. De onde esse conhecimento veio? Da sociedade. Então, em última instância, todos somos responsáveis. Claro, eu não estou dizendo que uma pessoa que prejudica a outra no sentido de matar, extorquir, roubar, não estou dizendo que isso é certo. Eu estou dizendo que isso explica o porquê a pessoa fez. E quando nós entendemos que até essa pessoa é de nossa responsabilidade, cabe a nós amparar psicologicamente, no mínimo, essa pessoa, nós começamos a nos integrar, começamos a reconhecer a importância do irmão. Às vezes o indivíduo só está passando por um problema. Veja assim, quantas pessoas da família que são irritáveis, que qualquer coisa está brigando, qualquer coisa está xingando. E aí você vê toda aquela raiva, você fala, meu... Aí você começa a entender a pessoa, você começa a ver que na verdade é tristeza. É uma pessoa que se sente abandonada, menosprezada. Quando você dá atenção pra ela, você vê que ela muda. Aí as pessoas falam, fulano é chato. Mas aí você pensa, mas nossa, ela me trata tão bem, por quê? Porque você dá atenção pra ela. Então veja que a grande questão nossa é que a gente busca atenção, de uma forma ou de outra. E agora vocês podem estar pensando novamente, por que eu estou dizendo tudo isso? Parece que eu fugi do assunto, não é? Porque essas crenças são as crenças materialistas. São as crenças que nos fazem acreditar que eu sou eu, você é você, eu não tenho nada a ver com você, então tudo que você tem para me dizer não é do meu interesse. Então eu posso descartar você da minha vida. Nós estamos mexendo totalmente com essas crenças agora, tá? Caso você tenha se perguntado isso. Outro aspecto, acomodação mental. Essa também é complicada. É comum em família a segregação social, onde os indivíduos fora da esfera familiar são tratados com uma certa ignorância. Não ignorância no sentido pejorativo, mas sim no sentido de ignorar. E nós pensamos, eu só cuido de quem está na minha família, né? Vamos colocar no português claro aqui. Eu só cuido de quem é da minha família. Quem são os meus amigos que eu mais me importo. As outras pessoas eu não quero saber quem são.
é uma crença limitante, não é? Claro que varia muito, né, pessoal? Eu não tô falando pra vocês que a gente tem que dar tudo que a gente tem pra todo mundo. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que nós temos que abrir nosso coração. Só para vocês terem uma ideia, aconteceu comigo há um tempo atrás. Onde eu moro atualmente tá tendo bastante andarilho, né? Por causa das dificuldades e tudo. E, claro, quando você tem condições, você oferece, né? Você fala, tá bom, tá aqui e tal. Aí teve um que me parou na frente de um banco. E ele começou a contar a história dele. Eu ficava, né? Eu falei assim, moço, eu não tenho nada pra te oferecer, não sei o quê. Aí ele continuou falando. E veio uma voz na minha cabeça e falou, deixa ele terminar de falar, pelo amor de Deus. Deu, tá bom. Aí esperei pra ele terminar de falar. Aí, na verdade, eu entendi que ele queria ajuda pra fazer um empréstimo e sacar o dinheiro dele. Naquele momento eu fiquei pé da vida comigo mesmo, porque eu falei, caramba, eu estudo tanto essas coisas e eu tropecei nas minhas palavras. Então veja, nós estamos suscetíveis a isso. Mas a grande questão que eu quis passar para vocês é que como que o preconceito nos impede? Se eu tivesse sido orgulhoso naquele momento, eu tinha dado as costas para ele sem nem saber. Porque ele tava com uma aparência, né, assim, de uma pessoa que tem dificuldades na vida. E muitas vezes as pessoas têm um pouco de preconceito com isso, né? Ah, a pessoa tá mal vestida, a pessoa tá... né? Então a gente acaba se deixando levar. Naquele momento ficou provada essa questão do preconceito. E como que é difícil mudar isso dentro do coração, né? Eu falo com vocês aqui, mas com convicção de que é difícil. Bem, a segregação praticada é sustentada pela crença materialista, olha que nós estávamos falando, onde pode ser observado um afastamento da unidade absoluta. Então veja, pelo simples fato do que eu estava dizendo para vocês, né? De que eu quase destratei aquele cara. Isso já foi um afastamento. A minha intenção já foi, sai, não quero saber. Então, nós temos que procurar ouvir nosso coração. Independente do que esteja nos acontecendo, quem venha a nós, se vem a nós é porque nós temos o que oferecer. A natureza, ela é muito sábia. Na prática, dessa crença também emergem outras opiniões em relação, que são condicionadas pelas figuras de respeito. Então, assim, o que isso quer dizer? Quando nós nos acomodamos dentro de família, como vocês sabem, os pais têm grandes expectativas sobre nós, né? Gostaria que você fizesse tal faculdade, que você trabalhasse em tal emprego, que você casasse, tivesse filho, enfim. O indivíduo, então, ele cresce com essas expectativas sobre ele, de que ele quer atingir aquelas metas para poder trazer orgulho para a família. Então tudo isso acaba limitando um pouco o indivíduo, porque a possibilidade que ele tem da vida acaba sendo limitada a uma visão que é depositada sobre ele. Então isso também precisa ser transmutado, porque nós temos que entender que nossa vida é de nossa responsabilidade. Nós estamos aqui porque nós somos responsáveis pelo que fazemos. Então quando nós, lembra que a gente estava falando da forminha? Os nossos pais dizem lá, você tem que fazer isso. É uma forma. Aí você vai e se enquadra lá dentro para agradar. Você se esquece, você se comprime, incomoda, machuca. Chega num tempo, aí você para e pensa, quem eu sou? O que eu tô fazendo? Para onde eu vou? Aconteceu a massificação. Já tá totalmente fechado, não consegue aprender com a vida. Aí entra uma questão interessante que a gente vê acontecer muito. A pessoa chega lá nos seus 40, 50 anos. Ela chega a essa conclusão. O que eu fiz da minha vida? Ela olha para trás e pensa o quê? É tarde demais para mim. Agora acabou, não tem mais jeito. É uma crença limitante também. Agora, o último slide. E, caso você esteja gostando, pedimos que você avalie o vídeo, que você se inscreva, que você ative o sininho. Isso ajuda muito, pessoal. Como superar tudo isso, então? Agora que compreendemos a sistêmica da crença, poderemos reverter as causas e os seus efeitos. Onde? Temos que ter consciência das nossas limitações mentais. Isso significa que quando você sentir que a sua mente está sobrecarregada, cabe a você um descanso. Evita se entupir, né? Por exemplo, você teve um dia corrido, um dia cheio no trabalho, alguma coisa que seja. Aí você chega em casa, coloca a cabeça no travesseiro, tá lá, YouTube, TikTok, blá, 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 blá. Não tem nada de errado em assistir, até porque vocês estão no YouTube, mas o que eu tô dizendo pra você é o excesso. O excesso prejudica. Então dê um tempo de descansar. Você deitou na sua cama, tá de noite, você tá no seu momento sagrado. Silencie-se um pouco, para pensar no seu dia. O que você fez hoje? Como que foi seu dia? O que teve de bom? O que pode ser melhorado? Tenha essa reflexão. Essa reflexão faz a engrenagem girar e evitar acúmulo. Procura ter essa meditação antes de dormir. Outra coisa, saber que a verdade é maior e mais vasta do que imaginamos. Pois é.
Nós, às vezes, falamos coisas que amanhã percebemos que não tinham nada a ver uma coisa com a outra. Isso é absolutamente compreensível. Então, procura se manter aberto ou aberta. Me lembro de uma vez que até compartilhei com vocês no vídeo. Nós fazemos meditação em grupo. Teve um dia que eu senti a presença, a gente sente a presença espiritual, enfim, e perguntou assim, e se você descobrisse que tudo que você aprendeu até hoje tá errado? Aquela pergunta me pegou de um jeito que, por um momento, meu chão sumiu. Eu falei, cara, é verdade, e se tudo que eu aprendi for mentira? Aí, rapidamente pensei e falei, bom, eu vou aprender outras coisas, então o que eu vou fazer? Vou sentar e chorar? Então, né, vai muito da percepção, mas você vê que isso acontece na nossa vida. Às vezes nós temos convicção de que estamos certos sobre alguma coisa, e nós vemos que depois que não estamos. Então nós temos que manter o coração aberto, aberto a aprender. Se você me provar que eu estou errado e eu ver resultado no que você faz, com certeza eu vou abandonar minhas crenças e vou seguir as suas. Vou me esforçar ao máximo para isso. Questionar antes de absorver um conhecimento. Observemos que questionar e ceticismo são questões diferentes. Então veja, se uma pessoa tem uma opinião para me oferecer, eu considero, eu vejo, haja para que eu te veja, né? Então vou ver como é que ela anda, como é que ela age, será que ela é condizente com o que ela acredita? Tem resultado isso? Se tiver, eu vou parar e vou pensar, se eu falar, tem sentido, gostei, vou aderir isso também. Chegar à conclusão de que não, então tá bom. Mas o ceticismo é subestimar, né, aquela resistência de tentar simplesmente discordar do que a pessoa está falando. Por exemplo, eu tenho uma ideia, eu estou fechado na minha ideia. Então tudo aquilo que se opor aqui eu acredito, eu desmereço. Ah, isso aqui não tem a ver com a minha religião, não tem a ver com a minha crença, então eu não quero saber. É uma crença limitante também. Ocasionalmente, realizar meditações para processar o aprendizado, evitando acúmulo de ideias e consequente sobrecarga. Falamos para vocês agora há pouco sobre isso, né? Então, procurem meditar. Não precisa meditar com a mão assim, com os pés cruzados, ouvindo aqueles mantras. No começo, procura só sentar e ficar. Silêncio. Sem nada. No começo, seus pensamentos vão vir assim, aquele em cima de você, é normal. É normal, gente. Imagina, sei lá, anos, meses de acúmulos de pensamentos vindo em cima da mente. A mente não tem tempo para digerir nada. Quando você para, vai vir mesmo em cima de você. Mas o segredo é, deixa acontecer. Aí aquele pensamento tá vindo, tá destruindo tudo. E você tá calmo, tá tudo bem. Mesmo que não esteja assim naquele momento. Mas você fica, eu tô bem. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. E firma, né? Uma hora ou outra aquilo vai passar. É igual quando um dique, uma represa estoura, né? Aquela água vai, mas em algum momento ela se acalma de novo. Então, tão certo quanto o desespero é a calmaria, né? Então tem que ter calma, né? É verdade, com o processo. Manter-se aberto para as experiências que o universo proporciona. Isso é fundamental, não é? Então, por exemplo, se você começa a assistir esse vídeo já com uma convicção formada, com uma opinião formada, quando eu vou dizendo aqui, você não vai entender nada do que eu tô falando, vai chegar ao final desse vídeo, você vai falar, eu vi e não vi nada. Porque estava fechado numa crença limitante. Então é necessário que nós nos mantenhamos abertos. Veja aqui, o que isso quer dizer? Manter-se aberto não é aceitar tudo que as pessoas falam, não é verdade? Por exemplo, se chegar uma pessoa pra mim falando assim, por que nós temos que matar todo mundo? Eu vou falar, peraí, como assim? Aí entra o questionamento, por que essa pessoa está pensando assim? Aí, enfim, é aquela coisa, mas o que eu estou dizendo para vocês é não aceitar tudo, mas estar aberto a tudo. A dar atenção para a pessoa, o que ela está querendo dizer com isso? O que ela tem para me mostrar isso? E a gente vai começando a elaborar essa questão do aprendizado. Então veja que o principal foco é se dispor a ouvir, é se dispor a sentir o que o outro está falando. Quando essas crenças são transformadas, o aprendizado se torna mais suave e se torna mais certo. Porque nós nos damos ao luxo de nos abrir, de nos permitir viver e de nos permitir aprender, conscientes de nossa pequenez diante do universo. Caso você tenha tido alguma dúvida durante o vídeo, só deixar nos comentários se você concorda, não concorda, diga para nós. Agradecemos a você pela presença. Até a próxima.